Olá! Olha, confesso para vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade de entender qual tema eu falaria essa semana. Só que eu resolvi seguir o meu coração e tem algo que está muito latente, que desde o último vídeo que eu fiz, que para quem viu até o final, percebeu que teve um probleminha técnico no último minuto, que o microfone parou de funcionar, infelizmente, era uma parte de conclusão, mas o vídeo inteiro foi muito legal, porque eu dei muitas dicas para você vivenciar esse final de ano da melhor forma possível. A gente sabe que para umas pessoas é um momento muito desafiador, para outras pessoas é um momento de muita felicidade, e eu quis trazer para vocês um pouquinho do que eu acredito ser a forma correta de lidar, tá? Com a família, com os amigos, sabendo que fim de ano geralmente é uma época mais emotiva, que as pessoas às vezes ficam muito mais sensíveis. Então, quem não assistiu o último vídeo, vai até lá, porque são 20 e poucos minutos de vídeo. E só o último minuto que realmente teve esse probleminha, mas se vocês fizerem leitura labial, dá para entender no último minuto. Agora, infelizmente, eu tive um probleminha na hora de postar aquele vídeo e ele não teve um alcance muito bacana, porque eu tive que excluir e colocar de novo, né? E a gente sabe que brincar com o algoritmo não é muito legal. Então, para você que está assistindo aqui agora, volta lá nesse último vídeo que eu fiz, que está muito interessante para você que quer melhorar teu fim de ano, inclusive fazer as metas para o próximo ano. E eu vim falar para vocês sobre felicidade, sobre a importância de ser feliz. Mais do que isso, como que você vai driblar, por exemplo, o estresse da vida? Eu sei que tem muitas pessoas que estão entrando em burnout, pessoas que estão muito estressadas. E o burnout na verdade, uma palavra, né, designada para pessoas que estão com esgotamento, né, com estresse, né, além do limite, em relação a trabalho. Mas hoje em dia eu penso que assim, a gente pode incluir isso, inclusive para as pessoas que não necessariamente estão no mercado de trabalho, mas que também trabalham de casa, que trabalham sendo mães, pais, né, que estão ali de alguma forma administrando a casa. Gente, todo mundo pode chegar num nível de esgotamento. Todas as pessoas podem chegar num nível de estresse tão constante que a pessoa viver sob estado de alerta faz com que ela tenha determinados sintomas e doenças decorrentes desse estresse. E eu achei interessante a gente falar sobre isso justamente no final de ano, que é quando as pessoas estão mais estafadas, mais esgotadas, que querem um reset para começar o ano seguinte da melhor forma possível. E eu sei que algumas pessoas nem têm essa oportunidade, mas eu vim aqui dar dicas preciosas para você lidar melhor com o estresse. Antes de qualquer coisa, eu peço para que quem está assistindo até agora curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que tem que escutar isso que eu tenho para dizer. E mais do que isso, verifica se você está inscrito nesse canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, aperte o sininho caso você queira receber notificações, porque toda semana tem vídeo. Eu só não consegui ter uma constância do dia da semana. Então, às vezes aparece um vídeo segunda-feira, outras vezes terça-feira, outras vezes quarta-feira, mas eu prometo que eu vou designar um dia específico para isso, até para vocês terem aí uma previsibilidade. E eu sei que as pessoas amam uma previsibilidade, tá? Bom, para começar, o que eu vou falar hoje é muito baseado numa palestra que eu assisti do Tal Ben Sahar, eu acho que é assim que se fala. Ele é um professor de Harvard, né, naturalizado americano. Na verdade, ele nasceu em Israel. E é um professor muito engajado em pesquisa e ele fala muito da psicologia positiva, fala sobre felicidade, já escreveu alguns livros relacionados a isso e ele traz algumas informações relacionadas a algumas pesquisas que eu deixei anotado aqui para poder passar para vocês, tá? Então, primeiro, né, qual é a importância da felicidade na nossa vida, no nosso organismo? É muito importante que nós busquemos, sim, essa felicidade. Mas essa felicidade, ela não pode ser motivada por alguma conquista.
porque as pessoas têm muito a mania de falar assim: ah, se eu conseguir conquistar tal cargo, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir conquistar tanto de dinheiro, eu vou ser muito feliz. E a grande verdade é que muitas pessoas chegam nesse topo e aí perdem um pouco do sentido e sentem que aquela felicidade, ela foi efêmera, ela foi muito rápida. Então, eu vou falar de uma pesquisa para vocês que eu achei muito legal, que foi uma pesquisa realizada justamente para medir o teor de, né, o nível de felicidade das pessoas diante de algumas situações. A primeira situação foi o seguinte: eles pegaram um grupo e deram dinheiro para aquelas pessoas para que elas pudessem realizar as compras que elas quisessem para si. E aí, nossa, elas ficaram muito felizes. Foram lá, fizeram compras para si, compraram o que estavam precisando e tudo mais. E aí, quando essas pessoas voltaram, aferiram o nível de felicidade. Provavelmente devem ter aferido o nível de serotonina, né, de hormônios que trazem o bem-estar. E aí, chegaram ali no nível bem alto de felicidade. As pessoas estavam muito felizes de terem tido esse momento de comprar coisas para si. Aí, no dia seguinte, esse mesmo grupo voltou e fizeram o mesmo teste para ver se aquele nível de felicidade havia se mantido. E não se manteve. As pessoas voltaram ao que estavam, né, ao nível que estavam antes daquelas compras. Então, o que a gente consegue perceber? Esse tipo de conquista de felicidade, ela é efêmera. Ela não é algo que dure. É uma felicidade rápida. Sabe aquela coisa que a gente tem assim de prazeres momentâneos? De repente, a gente compra uma coisa, a gente adquire algo, a gente fica muito feliz. Mas no dia seguinte, aquela felicidade ela vai se esvair. Sabe aquele desejo de comer uma comida hiperpalatável que você come, sente aquele prazer maravilhoso naquele momento, mas logo depois parece que dá mais vontade de comer? Assim, pouco tempo depois, se você já está com vontade de comer de novo outras coisas, parece que aquilo ali só foi um gatilho, ativou aquela sensação de que você precisa buscar prazer momentâneo, né, em vários momentos, para você se manter ali naquele nível de felicidade. E aí serve para diversas coisas, tá? Eu falo que é como se fosse assim: você está com um nível de dopamina alto, e aí você fica muito feliz, só que logo depois você cai aquele nível de dopamina e você tem a necessidade de ter mais dopamina. Então a gente consegue ver isso em diversas situações da nossa vida, né? Até mesmo no celular, nas redes sociais, hiperestímulos. Só que a gente tem a dopamina boa e a dopamina ruim. Só que a dopamina vinda de hábitos bons e saudáveis, ela é muito melhor, porque ela vai persistir ali em te manter com aquele nível de felicidade alta, mas ao mesmo tempo você está fazendo bem a si mesmo e aquela felicidade vai se prolongar porque você está satisfeito consigo mesmo, como por exemplo a atividade física. Imagina você resolver então pegar a dopamina da atividade física. Isso é maravilhoso. Faço de 3 a 5 vezes por semana ou até mais. Eu sou uma pessoa que faço 7 vezes na semana, porque realmente eu acho até pouco, pelo nível que a gente tinha de atividade antes. Imagina, quando eu trabalhava no presencial, eu tinha que andar muito mais do que eu ando hoje. Hoje eu trabalho online, então, para mim, é necessário fazer ali de 1h30, 2 horas de exercício físico por dia, para dar uma compensada no restante do tempo que eu fico sentada. Então, é sim muito importante, tá? Aí, ok, pegaram outro grupo, aliás, esse mesmo grupo, desculpa, pegaram esse mesmo grupo e resolveram fazer uma outra experiência. Deram dinheiro para essas pessoas, só que dessa vez elas tinham que comprar coisas para outras pessoas, tá? Elas podiam fazer o que elas quisessem com o dinheiro, portanto que beneficiasse outras pessoas. Então teve gente que comprou comida para distribuir na rua, teve gente que comprou um presente bonito para o parceiro ou para a parceira, né? E eles foram lá, né? Ficaram também super felizes. Eles mediram a felicidade, o nível de felicidade dessas pessoas estava também tão alto quanto no dia que eles compraram coisas para si. Só que no dia seguinte, quando eles voltaram lá, eles mediram novamente e aquele nível de felicidade
caiu apenas um pouquinho, mas se manteve. E eles resolveram fazer um teste por dia para ver por quanto tempo aquela felicidade se, né, manteria ali no organismo da pessoa, né? Daquele estado da pessoa. E aí foi visto que durava em média uma semana. Ou seja, as pessoas, elas sentem muito prazer em doar, em se doar para os outros. E não necessariamente precisa ser de alguma forma financeira. As pessoas, elas são muito mais felizes em dar presentes, em presentear outras pessoas e fazer outras pessoas bem, se sentirem bem e felizes, né, do que fazendo para si mesma. E eu achei muito interessante. Porque, tirando a parte financeira, imagina que você se propõe a escutar alguém, a ouvir uma pessoa, ter uma escuta ativa, sabe? De aconselhar, de acolher, de ajudar alguém que precisa. Isso vai te manter numa sensação de bem-estar muito elevado. Ou seja, nós somos seres humanos que gostam de solidariedade. Então, tirando, obviamente, pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, tá? Pessoas normais, elas gostam de ver o outro feliz, elas gostam de fazer o outro feliz. Então, só por aí a gente pode ver que esse ano de 2025 a gente pode se transformar numa pessoa melhor. Colocar o nosso nível de felicidade mais alto, ajudando outras pessoas. E ajudar outras pessoas não necessariamente, gente, é ajudar alguém que está na rua, tá? Basta você ajudar pessoas que estão ali até no seu ciclo de amizade, perto de você, pessoas que estão na tua casa, que você simplesmente para prestar atenção no que ela tem, no que ela tem a dizer, no que ela está sentindo. Quando você abre, né, um diálogo com seu filho, com sua filha, com seu marido, com sua mulher. Quando você liga para tua mãe, para o teu pai, para de alguma forma ouvir o que eles têm a dizer. Quando você dá atenção para as pessoas, isso também é se doar. E se doar traz muita felicidade. E aí, continuando, para eu poder falar para vocês aqui outras situações muito importantes, é que as pessoas, elas resistem muito às emoções, aos sentimentos ruins. Ou seja, se acontece alguma coisa comigo e eu fico triste, ao invés de eu sentir a tristeza, eu quero me afastar dela. Então eu faço de tudo para enganar um pouco do meu cérebro. E aí eu falo assim, não posso ficar triste, eu tenho que ficar feliz. Então eu faço coisas para me beneficiar, para me deixar feliz. Só que você concorda comigo que tudo que a gente resiste, persiste? Tudo que a gente resiste, persiste. Então, se você foge dessa tristeza, você terminou o seu namoro, você terminou o seu relacionamento. Ao invés de você parar para sofrer e sentir aquela perda, sentir aquela separação, você resolve então que você precisa sair, se divertir, estar com amigos, estar o tempo todo no social, e você não se depara com aquele sentimento ou com aquele sofrimento. Você, quando começa a sentir, você de alguma forma tenta estimular uma outra emoção. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até se enganar naquele momento, mas aquela tristeza, ela vai vir de uma outra forma, às vezes até em forma de doença, ou até mesmo em forma de ansiedade, porque de alguma forma aquilo ali vai se transformando e vai persistindo. Você acha que conseguiu virar a página, mas na verdade você não conseguiu. E as pessoas estão assim, com medo de sofrer, com medo de sentirem-se tristes, com medo de terem angústia, com medo de terem medo de ter medo. Olha isso. As pessoas, elas estão fugindo das emoções negativas que são necessárias. Ai, eu não posso ficar estressada. Mas eu vou contar uma coisa aqui para vocês. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é antifrágil, ele precisa do estresse para crescer e se desenvolver. E aí a gente pode falar até do músculo. Quando a gente treina na academia, a gente treina o músculo, a gente estressa ele. E aí, o que é importante para fazer esse músculo crescer? Não é só o estresse que você gera nele, mas o tempo de recuperação.
Então, você não pode, por exemplo, estimular e estressar o mesmo músculo todos os dias, porque senão ele não vai crescer. Pode até ocasionar uma certa lesão, mas ele não vai crescer se ele não tiver um tempo de recuperação. E aí as pessoas evitam o estresse, quando na verdade elas necessitam do estresse para poder crescer e se desenvolver, assim como o nosso organismo. Porque quando a gente se estressa, de alguma forma a gente está ali pensando em soluções, pensando em coisas objetivas e práticas para resolver determinado problema. Quando a gente está no nosso trabalho, é importante sim que a gente tenha aquele momento de estresse, porque aquele estresse vai trazer soluções maravilhosas para o trabalho que você faz. Só que as pessoas preferem evitar o estresse. Então, vamos evitar o estresse que a gente fica bem. Só que, na verdade, a gente não precisa evitar o estresse, a gente precisa de tempo de recuperação. E esse tempo de recuperação a gente pode conseguir de forma micro, médio e macro. Como é que seria a forma micro da gente conseguir se recuperar? A cada 2 horas de trabalho, a gente tirar 15 minutinhos para a gente levantar, beber uma água, fazer um alongamento, ou simplesmente bater um papo com algum colega de trabalho, mas perguntar da vida pessoal da pessoa, sabe? Não ficar muito focada só em trabalho, mas pegar esses 15 minutos para não pensar no trabalho. É uma forma de você oxigenar a sua mente. Pegar um cafezinho, pegar uma água, um chá. Isso faz com que você dê uma oxigenada. E quando você retoma o seu trabalho, você retoma de uma forma mais focada, muito mais inteligente e produtiva. Então, quando você faz isso, você está dando pequenas pausas durante o seu dia, que é para você respirar e ter o tempo de recuperação. Porque aquela sensação do estresse, que é o tempo todo constante, que é isso que faz mal, né? Você ter o estresse constante, faz com que você entre sim em esgotamento, em burnout. Então, vamos parar para pensar aqui. Se você está trabalhando, está se esgotando no seu trabalho, experimente fazer isso. A cada 2 horas, 15 minutos. Mas 15 minutos é muita coisa. Olha, você vai ser muito mais produtivo. Portanto, faça isso e depois me diga aqui o que você achou. Então, você vai colocar no alarme do seu celular, a cada 2 horas, 15 minutinhos de intervalo. Ah, mas eu tenho uma reunião bem na hora dos 15 minutinhos, então antecipa esses 15 minutinhos ou então coloca para depois, não tem problema. Mas é uma forma de você fazer uma micro recuperação. A nível médio, eu diria que quando você faz uma terapia, quando você conversa, quando você coloca para fora o que você sente, de alguma forma você está parando também para se escutar. E assim, esses 50 minutinhos por semana já te ajudam bastante a sair, a dar uma oxigenada, a entender o que está acontecendo na sua vida, a muitas vezes mudar a rota ou permanecer na mesma rota, mas isso vai te fazer mudar um pouco a percepção e até mesmo a forma de enxergar o problema que você está passando. Então, terapia é maravilhoso. Atividade física é algo necessário, porque além de liberar endorfina, serotonina, noradrenalina, liberar hormônios do bem que vão te trazer o bem-estar, você também está estressando o seu músculo para fazer com que ele cresça, para você ter massa magra, para evitar doenças demenciais, para você evitar o estresse crônico, que é uma forma de você também dar uma oxigenada, sair um pouquinho ali daquele estado de alerta, faz com que você, de alguma forma, se movimente, né? E o cérebro oxigenado, ele realmente se torna mais produtivo, mais inteligente, mais estratégico, mais dentro de um cérebro planejador, tá? Então, isso é muito importante. E de uma forma macro, como é que seria, Dani? Aliás, até uma forma média ainda seria um dia de folga. Quando você está nesse meio do caos, né? Se você consegue tirar um dia de folga, e aí pode ser até no próprio final de semana, mas que você pare de pensar no trabalho, pelo menos no sábado, no domingo, faz com que você também dê uma oxigenada, faz com que você comece a olhar um pouquinho de fora. Quando você voltar, você pensa até nas soluções. Então, às vezes você acha que está perdendo tempo, mas você está ganhando tempo. Então, vamos experimentar fazer dessa forma?
E o que seria a forma macro? Férias. Tirar férias. Tirar férias é muito importante. E eu vou dizer para você que eu prefiro até que tirar férias, né, ao longo do ano, ou seja, tirar uma semaninha no início do ano, no meio do ano tirar mais uma semana, ou então 2 dias juntando com o final de semana, do que tirar férias de um mês e depois voltar a trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes aquela férias de um mês não vai ser só para descanso, muitas vezes. Você vai viajar, vai fazer alguma coisa, vai entrar em alguma atividade. Você talvez descanse naquele período, mas depois você pode se tornar muito cansado ao longo do ano, porque ao final de contas, né, um ano, né, são 365 dias. Então você tirar ali só 30 dias de férias e para depois continuar no caos, pode não ser uma estratégia muito boa. Então, para você que consegue, que é possível, você vai pegar e vai tirar férias, né, picadas ao longo do ano. Se você conseguir tirar 10, 10, 10, ótimo. Se você conseguir tirar, como aqui em Portugal, por exemplo, que você pode tirar por dia, né? Você tira uma sexta, uma segunda, e você vai tirando ao longo do ano, melhor ainda, porque faz com que você tenha esse respiro constante, esse tempo de recuperação constante. Então, essa vai ser a melhor forma de você evitar um burnout. É você parar para respirar. Você já aprendeu a fazer alguma respiração? Respirar fundo. Sabe aquela respiração que você pode fazer três vezes. Inclusive, quando você parar nesses 15 minutinhos a cada 2 horas, pare para respirar. Faça 3 respirações profundas. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Você vai fazer isso 3 vezes. Você já vai sentir diferença. Se você quiser, por exemplo, diminuir fluxo de pensamento, eu ensino uma respiração que é maravilhosa, que você pode puxar em 3 tempos a sua respiração, assim, ó. Prender em 3 segundos, soltar em 3 tempos e prender de novo em 3 segundos. É a respiração quadrada. Você puxa em 3, prende 3, solta 3, prende 3. Faz isso por 1 minuto e depois me conta aqui o que você sentiu. Você se acalma, você baixa o fluxo de pensamento, você oxigena o seu cérebro, você muda a sua percepção das coisas. Então, você pode usar de forma indiscriminada, porque não faz mal. E você pode fazer isso sempre que você sentir que está muito estressado, muito ansioso. Então, coloca isso na sua rotina que eu tenho certeza que você vai mudar e vai melhorar demais, tá bom? Então, assim, antes mesmo daquela época lá que a gente teve do 2020, né, da pandemia, né, porque às vezes a gente não pode nem falar muito, a gente já tinha uma pandemia do estresse e as pessoas não falavam muito sobre isso, que inclusive fazia mais mal e matava mais do que a própria Covid, entendeu? Mais até. Ou seja, se isso realmente estava acontecendo naquela época, imagina depois. Então a gente está passando por um momento em que precisamos sim fazer pausas. E não é parar de trabalhar e não é parar de se estressar, porque afinal de contas o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento humano depende muito desse trabalho, dessa preocupação, desse estresse, desse propósito que você precisa encontrar, inclusive dentro do seu trabalho. Você quando trabalha, você trabalha achando que seu trabalho é um dever, do tipo, você trabalha para ganhar dinheiro apenas, ou você tem uma visão diferente do seu trabalho? Se você não tem essa visão diferente do tipo, por exemplo, eu sou psicóloga, eu não vejo o meu trabalho como um dever, que eu vou atender para ganhar dinheiro. Eu olho o meu trabalho como uma forma de ajudar cada vez mais pessoas, uma forma que eu tenho de transformar a vida das pessoas quando elas querem ser transformadas. E quando isso acontece, você está ajudando a construir um mundo melhor. E eu sinto que eu ajudo a construir um mundo melhor. Quando eu venho aqui falar para vocês, quando eu venho aqui dar dicas para vocês, quando eu venho aqui dispor do meu tempo para falar para quem está aí do outro lado, eu acredito que eu estou ajudando a transformação acontecer. E quando a gente se transforma, quando a gente muda o que há dentro da gente, a gente muda o mundo também, porque o mundo fica melhor.
Então, seja uma pessoa melhor. Como eu falei dessa pesquisa no início do vídeo, é justamente para que você pense o que é ser feliz. É você sim se cuidar, é você sim fazer essas práticas que eu coloquei aqui para que você não entre em esgotamento, para que você não entre num estresse crônico, mas ao mesmo tempo é você também se doar para o outro. É você pensar no seu trabalho com um propósito maior. O que você faz para transformação do mundo, para a melhoria do mundo? Entenda o teu trabalho hoje não como um dever onde você trabalha para ter salário. Se você enxerga dessa forma, eu acredito que você precise mudar essa percepção, né? Existe até uma historinha que fala sobre isso. Alguém perguntou para um pedreiro que estava, né, estava trabalhando, colocando tijolo em cima de tijolo, perguntaram: o que você está fazendo? E aí ele: estou colocando um tijolo em cima do outro. Isso é você olhar o teu trabalho como um dever. Você está fazendo aquilo para obter dinheiro. Foi perguntado para um outro pedreiro o que ele estava fazendo. Eu estou construindo um mundo. E aí já é uma outra forma de enxergar, construindo um muro. É uma outra forma de você enxergar o teu trabalho. Bom, ele já não está olhando aquilo ali como empilhar tijolo. Ele está olhando como uma construção de algo. E aí perguntaram para um terceiro pedreiro o que ele estava fazendo. E aí ele respondeu: estou construindo a casa, os muros e a estrutura para a casa do Senhor, porque no caso estava sendo construída ali uma igreja. Então, olha a forma de enxergar o próprio trabalho, né, de 3 formas diferentes. Então, pare de enxergar o seu trabalho como um dever e enxergue o propósito maior que ele tem na tua vida e na vida das pessoas. Isso vai te trazer muito mais conforto e muito mais vontade de fazer o que você faz todos os dias, porque é onde a gente fica a maior parte do nosso tempo. É no nosso trabalho, não é na nossa casa, não é com a nossa família. Então, a gente precisa construir esse espaço de uma forma melhor. Então, que tal, né, fazer isso de uma forma diferente? Uma coisa que eu vou dar de dica para vocês, porque a gratidão, né, ela é um sentimento que também traz muita felicidade. Principalmente quando você demonstra essa gratidão por alguém, por alguma pessoa que é importante na tua vida, por pessoas que fizeram algo por você, seja nos mínimos detalhes ou até mesmo em coisas maiores. Faça esse final de ano uma carta para alguém que você gostaria de demonstrar gratidão. Pode ser alguém da tua casa, alguém de fora. Escreva essa carta. Se você fizer isso de 3 em 3 meses, você vai sentir uma felicidade plena, porque você vai ver no outro, né, ali uma felicidade estampada, do reconhecimento. As pessoas, elas muitas vezes precisam desse reconhecimento. Então, se você puder primeiro entender pelo que você é grata, faça todo dia, escreva num caderninho por tudo que você tem gratidão durante o seu dia, para você saber exatamente tudo o que acontece de bom na sua vida. Por que eu sou grata hoje? Eu sou grata por ter acordado, por ter conseguido ir fazer minha atividade física, por ter uma casa para eu chegar e conseguir tomar meu banho, tomar meu café, por ter comida na mesa. Eu sou grata por estar aqui e conseguir falar essas coisas para vocês. Eu sou grata por vocês existirem na minha vida, pelos meus clientes existirem na minha vida. Eu tenho muita gratidão. E quando a gente tem gratidão, a gente demonstra isso, a gente tem uma vida muito mais plena e feliz. Olha, eu dei muitas dicas aqui para vocês, então vocês vão pegar essas dicas e vão colocar na prática para fazer do 2025 um ano muito melhor. Eu espero ter ajudado. Pode colocar as considerações de vocês aqui embaixo e lembrem-se de que para ser feliz bastam pequenas atitudes do dia a dia, tá? Não precisa de muito, não precisa de conquistas muito grandes. Essas felicidades são efêmeras. Um beijo e até mais.